Sabe aqueles projetos de infraestrutura que parecem uma novela sem fim? A história da ligação seca entre Santos e Guarujá é exatamente assim. É uma verdadeira saga sobre ambição, muita frustração e custos que, sinceramente, são difíceis até de imaginar. Essa é uma daquelas obras que levanta uma questão bem séria sobre a nossa capacidade de levar grandes projetos até o fim. Bora mergulhar nessa história? E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, é só olhar para esses números. O que começou lá atrás como uma promessa de 155 milhões de reais para ser entregue na virada do século, hoje virou um projeto de quase 7 bilhões com sorte para 2031. A pergunta que fica é: o que diabos aconteceu nesse meio tempo? Então, para entender como a gente chegou nesse ponto, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Final da década de 90, o clima era de otimismo e a promessa de um túnel supermoderno começava a ganhar força. Em 1997, apresentaram um plano que parecia ser a solução definitiva, uma ligação direta entre Santos e Guarujá. A ideia era genial, né? Acabar com aquele sistema lento de balsas e colocar no lugar um túnel submarino, uma coisa de primeiro mundo. E olha só o custo estimado na época, 155 milhões de reais. É bom guardar esse número. Olhando com os olhos de hoje, parece até simbólico, uma fração mínima do que essa obra se tornaria. O otimismo era tão grande que foi parar nos jornais. A confiança era total, a ponto de prometerem a entrega para o ano 2000. Mal sabiam eles que o que vinha pela frente eram décadas de atrasos e reviravoltas. E é aqui que a novela começa a ficar, bem, tumultuada. É a fase em que os planos mudam, os custos explodem e o projeto parece que perde completamente o rumo. De repente, em 2009, uma virada de 180 graus. A ideia original do túnel foi para o lixo. A nova solução agora seria uma ponte estaiada gigantesca. Uma mudança radical, tanto na engenharia quanto na visão do projeto. E a confusão só aumentou. Acredite se quiser, só 2 anos depois, tudo mudou de novo. Deram marcha ré, cancelaram a ponte e ressuscitaram a ideia original do túnel. Essa falta de um norte claro começou a custar muito, muito caro. E o resultado direto dessa bagunça toda a gente já imagina, né? A cada mudança de plano, o orçamento começou a crescer de um jeito assustador. Vamos acompanhar essa escalada? Primeiro, com a proposta da ponte, o custo pulou para 700 milhões de reais. Daí, quando voltaram para a ideia do túnel, o valor já estava em 1,3 bilhão. E poucos anos depois, dobrou de novo, chegando a 2,8 bilhões. O projeto estava, literalmente, num caos financeiro. E o problema não era só o dinheiro, era o tempo também. Aquele prazo original, lá do ano 2000, virou uma miragem. Foi substituído por uma série de novas datas que eram prometidas e, claro, nunca cumpridas. E em 2015, o projeto deu de cara com um muro legal. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado achou nada menos que 24 falhas graves no edital. O resultado? Processo paralisado e a ordem para começar tudo de novo, do zero. Agora a gente avança para o capítulo mais recente e talvez o mais importante dessa longa história. O momento em que finalmente parece que surgiu uma luz no fim do túnel. Literalmente. Depois de tanta espera, um momento decisivo finalmente chegou. Em 2024, o leilão para a construção e operação do túnel foi realizado. Foi um passo muito concreto depois de décadas de paralisia. A disputa foi vencida pela empresa portuguesa Mota-Engil, que acabou ganhando da concorrente espanhola. Com isso, a Mota-Engil assumiu a responsabilidade gigantesca de finalmente tirar esse projeto do papel. E chegamos ao número final. O investimento total estimado que, convenhamos, contrasta de uma forma brutal com aqueles 155 milhões sonhados lá em 1997. É um aumento de mais de 4.000%. Impressionante. Bom, e como vai ser o novo plano? É uma parceria público-privada envolvendo os governos e a Mota-Engil. E não é pouca coisa, não. É a maior obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O túnel vai ter 1,5 km, com quase 900 metros construídos debaixo d'água. Uma obra de engenharia bem complexa. E já tem até um cronograma oficial para essa nova fase. A ideia é que as obras principais terminem até 2030. Depois vêm as obras de acesso. E a grande inauguração, se tudo, mas tudo mesmo, correr como planejado, ficou para 2031. E tudo isso nos leva à grande questão. A pergunta de 6,8 bilhões de reais que fica no ar depois de uma história tão longa e conturbada como essa.
Será que agora vai? É incrível parar para pensar. O que era para ser uma obra da virada do século se tornou um desafio de mais de 30 anos. Uma jornada que mostra, ao mesmo tempo, a importância gigantesca da obra e a nossa enorme dificuldade em executá-la. A questão final que fica é essa. Será que desta vez vai ser diferente? Com um novo plano, novos parceiros? Será que o túnel Santos-Guarujá finalmente deixa de ser um símbolo da dificuldade do Brasil em concluir grandes obras e vira um marco concreto da nossa engenharia? Bom, a resposta para isso, só o tempo vai dizer.